Olá, tudo bem? Meu nome é Alexia e hoje nós vamos aprender sobre sucessão ecológica. Antes de falar sobre sucessão ecológica, a gente precisa entender o que é comunidade biológica. A palavra comunidade vem do latim comunitas, que significa relação comum. Então, são seres vivos que se relacionam, que têm uma relação em comum. E biológica, bio significa vida e lógica vem de logia, que significa estudo. Então, biológica é do estudo da vida. Então, é uma comunidade de seres vivos que tem algo em comum. Então, a definição de comunidade biológica: conjunto de todos os seres vivos de um lugar. Então, é o conjunto dos seres vivos de uma determinada região. Aqui eu dei exemplo de um lago de água doce, né? Onde convivem os peixes, algas, sapos, insetos, organismos que são microscópios, como pode existir algas microscópias e algas que não são microscópias, e todo o conjunto de vida que habita aquele lago. Aquilo lá é uma comunidade biológica. Outro exemplo de comunidade biológica pode ser o solo de uma floresta. Naquele solo tem aranhas, tem micro-organismos também, tem minhocas, tem vários seres vivos que vivem em comunidade, que se relacionam em comunidade naquele local. Não necessariamente é um local que é água, pode ser um local terrestre. Tem vários tipos de locais que pode haver vida e a comunidade ali se relacionando. E os seres bióticos e abióticos. Nessa comunidade se considera só os seres vivos. Só que em um lago nós sabemos que não existe só ser vivo. A própria água não é um ser vivo. Então é um ser abiótico. A significa sem. Bio significa vida. Então abiótico significa sem vida. Agora biótico significa que é com vida. Então naquele local, vamos dar o exemplo do rio mesmo, como a gente já no começo. Existem seres vivos, que são seres bióticos, e os seres que não são seres vivos, né? Os abióticos, que é o ambiente físico. Então, no rio tem, por exemplo, sapo, que é um ser vivo, então é biótico. Peixe, algas e insetos. Aqui eu dei o exemplo de uma libélula. E no ambiente físico daquele rio, temos a própria água, a temperatura também é considerado um fator do ambiente físico, o próprio sol, tipo a luminosidade também é considerado um fator, e até a quantidade de matéria orgânica ou de oxigênio que está naquele lago. E tudo isso junto, se juntar os seres vivos bióticos e os abióticos, que é o ambiente físico, tudo isso em conjunto forma um ecossistema. Então, no exemplo, tudo isso em conjunto forma o ecossistema daquele rio. Então, o que é sucessão ecológica? A sucessão ecológica é um processo de mudança e desenvolvimento de um ecossistema ao longo do tempo. Então, como esse ecossistema começou a surgir, como ele se desenvolveu para chegar no que é hoje, no que está se apresentando agora. Então, é isso que a gente vai ver. Um ecossistema não surge do nada, ele se desenvolve aos poucos. E quando eu digo aos poucos, é ao longo de anos e anos. Não é uma coisa que é da noite para o dia ou de semanas. É algo que dura bastante tempo. Então, para chegar a se desenvolver um ecossistema, precisa de muitos anos. E como a gente vai estudar hoje, tem processos, etapas em que isso ocorre. Existem dois tipos de sucessão ecológica. A primeira é a sucessão primária, que acontece o seguinte: tem um ambiente lá que não tem nada de vida, zero. Como, por exemplo, rochas, que não tem nada, ou uma área coberta de lava, não existe vida ali. E depois desse ambiente vai começar a surgir vida com os processos que a gente vai ver mais tarde.
E tem outro tipo de sucessão ecológica, que é a sucessão secundária, onde já tinha vida antes, então aquele já era um ambiente com um ecossistema, só que aconteceu algum desastre, alguma coisa ali que interrompeu esse ecossistema, destruiu ele. Então ele vai ter que começar a se desenvolver de novo. Então essa sucessão é a sucessão secundária. Exemplos de fatores que destroem o ecossistema: queimadas, desmatamento e também enchentes. E como esse ambiente se constrói? Tanto da sucessão primária quanto da sucessão secundária. Como eu disse, ele vai se construindo aos poucos. Então, primeiramente, a gente tem, por exemplo, aqui uma rocha e vai surgir um primeiro ser vivo ali, um primeiro organismo. E geralmente esses organismos são organismos mais resistentes e que não precisam de tantos recursos para conseguir sobreviver e se desenvolver, como por exemplo os líquens, que são uma associação de algas com fungos que crescem em ambientes geralmente úmidos e que não precisa de tanta coisa para sobreviver, ele não é tão exigente. E esses primeiros organismos que chegam nesse local, por exemplo, num local que só tem rocha, eles são chamados de desbravadores, porque eles desbravam um local que não tem nada. Como eles são mais resistentes, líquens, os musgos também, que é um tipo de planta, que é as briófitas. Elas são menorzinhas, pequenininhas, elas também precisam de bastante umidade para sobreviver, mas elas não necessitam de tantas coisas, tantos nutrientes e tantos recursos. E também pode ser algumas gramíneas, umas gramas pequenininhas. E a função deles, quando eles chegam lá, o que eles fazem? Eles começam a decompor aquela rocha. Começa a consumir os minerais e os nutrientes que tem naquela rocha, e com isso ela vai se descompondo e consegue formar o solo através disso, e também de reter a umidade. Lembra que eu falei que os líquens e os musgos, eles são plantas e algas com fungo que precisa de umidade? Então eles ajudam a essa umidade da rocha não evaporar. Eles ficam ali na rocha e ajuda a umidade ficar ali, a água não evaporar quando o sol bate na rocha. Então eles retêm a umidade e formam o solo daquele local. Aqui é mais exemplos de musgo, e aqui são exemplos de líquens. Os líquens também, além das rochas, eles podem ficar grudados nas árvores. Então aqui é um líquen na árvore, aqui também, e são tipos diferentes. Existem diversas espécies de líquens. Aí essa comunidade que chega primeiro é chamada também de ecese. Também é outro nome, comunidade pioneira ou ecese. São sinônimos, só que pode aparecer com esses dois nomes. Depois dessa comunidade já estabelecida, ou seja, aquela região que só tinha rocha, já está cheio de líquen e já está cheio de musgo e já formou o solo, isso traz condições para outras vidas que são um pouco mais exigentes de conseguir se estabelecer. Então, depois que o ambiente já tem o solo, fica muito mais fácil para as plantas conseguirem crescer ali. Então, começa a formar gramas maiores, começa a formar arbustos, que são plantas um pouco maiores, são como se fossem mini árvores pequenininhas. E também com essas plantas começa a chegar outros bichinhos, os seres vivos, os animais que conseguem sobreviver naquele local. Então começa a chegar inseto, geralmente animais pequenininhos. Insetos como, por exemplo, de uma joaninha, um grilo. E também outros mamíferos pequenos como o camundongo. O camundongo, por exemplo, ele se alimenta da semente da grama. Então quando tem grama ali, tem um alimento para ele, tem disponibilidade de alimento. Então ele vai estar ali comendo a semente da grama. E também com esses insetos que se alimentam dessas plantas, vêm os animais que comem esses insetos. São atraídos pela presença desses insetos. Então sapos e lagartos também começam a habitar aquele local, mas são animais de porte pequeno. E essa comunidade secundária também é chamada de ceral.
Depois da comunidade secundária ou seral, nós temos o que chama a comunidade clímax, que é o final, o estágio final do ecossistema. É quando ele já tem animais maiores, já está bem estabelecido e já está estável, ou seja, ele não tem grandes modificações. Ele modifica, mas são mudanças muito pequenas que não vai modificar a estrutura inteira daquele ecossistema. Então ele é o estágio final mais estável, ele tem maior biodiversidade, ou seja, ele tem uma maior variedade de organismos vivos. Ele está no equilíbrio ecológico, então todos os animais e plantas que estão ali, eles conseguem se reproduzir, eles conseguem se manter e também eles não atingem um excesso. Por exemplo, se tem alguma região que está cheia de grama e começa a aparecer um monte de inseto e não tem um sapo para comer o inseto que come a grama vai destruir a grama, daí não vai ter mais grama naquele local, então não vai ter mais alimento para o inseto comer e o inseto também vai embora, vai morrer. Então não vai desenvolver um ecossistema. Agora aqui está tudo estável. Já tem a grama, já tem o inseto, mas daí tem o sapo que come o inseto, então não vai desenvolver muito inseto para não destruir esse ecossistema. Mas se for muito sapo também vai comer todos os insetos e daí também vai destruir. Só que daí tem uma cobra, por exemplo, que come esse sapo, então não vai deixar isso acontecer. Daí tem uma águia que come essa cobra, então vai ser tudo equilibrado nesse estágio. E daí não tem muita mudança. E exemplos de animais que já habitam esse local. Eu coloquei alguns animais de grande porte, como o lobo-guará, macaco, capivara, também onça pintada, águia, essa aqui é uma arpia brasileira, e também árvores de grande porte, aquelas árvores que são metros de comprimento, que tem metros de comprimento. Então vamos realizar um exercício da aula de hoje. Primeiro exercício, a gente vai ter que identificar aqui nessas imagens o que é biótico e o que é abiótico. Então, um peixe, por exemplo, é um organismo biótico ou abiótico? É um organismo biótico, porque é um ser vivo. A lava de vulcão é abiótico, não tem vida. Um lobo-guará é biótico. A terra é abiótico. A terra em si, ela não é uma coisa viva. Só que geralmente na terra existem muitos micro-organismos. Eles sim são organismos bióticos, eles têm vida. Só que o que a gente está falando é a terra em si. A terra em si é abiótica. Algas são bióticas. O oxigênio ou a água é abiótico. E as rochas são abióticas. No exercício 2, a gente vai classificar entre sucessão primária e sucessão secundária. Então, aqui no primeiro exemplo, houve um grande desmatamento numa região. Então, aquela região tinha árvores e desmatou tudo. Depois, as árvores começaram a brotar novamente, começou a crescer. Depois elas ficaram grandes, maiores, voltaram ao seu tamanho original. E por já ter uma vegetação mais densa ali, os animais começaram a voltar. Então começou a ter os animais que tinham antes ali. Isso é uma sucessão primária ou uma sucessão secundária? Isso é uma sucessão secundária, porque antes já havia um ecossistema ali, já havia vida, só que foi desmatado. Aconteceu algum desastre, uma coisa de grande efeito, grande impacto, e desmatou. Isso pode ser também queimada, enchente, como eu dei o exemplo. Mas aqui no exercício é o exemplo do desmatamento. Então, é uma sucessão secundária. Agora, no segundo exemplo. Existia ali rochas, sem nada, só rocha. Depois começou a surgir líquens, musgos. Depois veio arbustos, árvores e, por último, animais de grande porte.
Essa sucessão aqui é uma sucessão primária, porque não existia nenhum tipo de vida ali e depois começou a surgir a vida, devagar, com os musgos, depois com os arbustos e também com os animais, os insetos, os camundongos, depois árvores grandes com macaco, até surgir animais maiores ainda, como onça pintada e lobo-guará. E essa foi a aula de hoje. Muito obrigada.